Deputado Danilo Forte, qual é a avaliação que o senhor faz dessas 3 audiências públicas que já aconteceram aí da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional? O senhor fez referências a uma audiência pública do Rio de Janeiro, outra em São Paulo e esta aqui do Estado do Ceará. Qual é a avaliação que o senhor faz dessas audiências públicas? Primeiro, uma preocupação muito grande que o Brasil dê certo. Há uma cobrança de uma realidade fática, que nós tenhamos um orçamento compatível com os desejos e as ansiedades da população, que são muitos. O povo brasileiro está muito empobrecido, né? Essa política de imposto alto, juro alto, inflação voltando, tira dinheiro do bolso do povo, do trabalhador e das famílias. Esse empobrecimento diminui a atividade econômica, diminui a arrecadação dos próprios governos, né? E desde o ano passado eu venho dizendo que tem que baixar imposto, tem que controlar a juros, tem que ampliar e incentivar o crescimento econômico. E foi isso que a gente fez quando foi aprovada a minha lei de redução dos impostos. E agora o governo voltou para a receita antiga, né? Desde o começo do ano que o governo vem aumentando e criando impostos, e isso está diminuindo a atividade econômica e a arrecadação não está reagindo. Não está reagindo exatamente por falta disso. E por outro lado, a linha de prioridade. Se está faltando dinheiro, se o orçamento já tem muito compromisso, como a gente pode fazer para atender demandas inovadoras e que são necessárias? Então tem que ouvir o povo e dar protagonismo ao povo para fazer o debate em Brasília. Porque o tecnocrata de Brasília, o burocrata que vive lá no birô, muitas vezes não tem a sensibilidade do todo. E é isso que nós estamos fazendo para o Brasil, levando uma provocação para mobilizar as pessoas, para que as pessoas possam cobrar aquilo que lhe é de direito. Será que é correto a gente pagar 47% do nosso orçamento em juros e encargos da dívida, enquanto falta dinheiro até para cesta básica, quando falta dinheiro até para a iniciativa que nós estamos tomando, né, de dar aí um remédio para uma criança deficiente, ou até mesmo fortalecer um investimento, como é o caso da agricultura? Então eu acho que o Brasil precisa encontrar suas prioridades e ter o embasamento político necessário, a força para fazer se ouvir em Brasília. Deputado, a Constituição Federal estabelece um calendário para as discussões e votações dessas leis orçamentárias, né? Tanto o PPA quanto a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a última, que é a Lei Orçamentária. Será que essas audiências públicas vão realmente ainda subsidiar o próximo orçamento? Porque ele terá que estar pronto para ser encaminhado ao Congresso Nacional já agora em outubro, né? Que terá que ser votado até 31 de dezembro. Embora já tenhamos exceções no Brasil, quando o orçamento foi votado em janeiro, quando já deveria estar em execução. Será que dá para aproveitar alguma coisa dessas audiências públicas? A conjuntura nos fortaleceu e nos favoreceu, na medida em que, primeiro, em função da situação fiscal do próprio país, do governo federal, essa insegurança com relação a qual é a meta fiscal e qual é a base fiscal que nós temos hoje. O retardamento da votação do arcabouço, na qual a materialização dele se dá na Lei de Diretriz Orçamentária, que é a lei que define onde vai ser gasto o dinheiro. E também a preocupação do reflexo disso na economia. Todas essas variáveis nos oportunizou a possibilidade de fazer o debate e as audiências públicas. Nos oportunizou a oportunidade de ir para os estados debater tudo isso. Porque, inclusive, a LDO é a única lei do Brasil que tem data para ser votada, que é até o último dia do período legislativo do primeiro semestre do ano. E, graças exatamente a essa conjuntura, foi prorrogado. E o próprio governo, na ministra Simone Tebet, do Planejamento, na primeira audiência pública que nós fizemos em Brasília, ela já pediu para a gente deixar essa votação lá para novembro, que é quando nós vamos ter, de fato, o conhecimento de como vai ser e qual vai ser o tamanho do orçamento do ano que vem. Eu não quero fazer um orçamento inflacionado, eu não quero fazer um orçamento fictício, eu quero fazer um orçamento real e, dentro dessa realidade, buscar construir prioridades que possam ser efetivadas e não contingenciadas. Então, aquela história de inchar o orçamento, fazer um orçamento desse tamanho,
para depois dizer que só pode executar essa parte aqui e nessa parte ainda contingenciar aquilo que é prioridade para a população, aí não vai ter assinatura do deputado Danilo Forte. Deputado, neste momento o Brasil está vivendo um momento auspicioso, né, de otimização das coisas. Quer dizer, o brasileiro está entendendo que estamos vivendo melhor, mas nós estamos dependendo do resultado do arcabouço, estamos dependendo da reforma tributária, nós não sabemos ainda qual é o resultado que esse arcabouço vai nos trazer. A ministra pediu um prazo até novembro para ter uma ideia. A reforma tributária está patinando lá no Senado e sabe-se lá se sai ainda este ano. Esse momento é um momento de realidade, esse sentimento do povo, desse otimismo, da dependência dessas coisas? Nosso povo é muito bom e às vezes é otimista com muito pouco. Uma vez numa campanha eleitoral aqui no Ceará, nós fizemos uma pesquisa e nós temos um estado que 80% dos trabalhadores que trabalham com carteira assinada ganham menos de 2 salários mínimos. Nós temos 1.600.000 pessoas no Ceará cadastradas no CadÚnico e no Bolsa Família. E mesmo assim, mais de 70% da população, mais de 2/3, achava que estava vivendo bem e estava tudo muito bom. Então, eu não sei se essa resposta é para agradar o pesquisador, ou por receio, porque também de estar sendo uma pesquisa feita pelo próprio governo. E a gente sabe que muitas vezes é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa que depende de benefícios sociais, uma pessoa que depende do Bolsa Família. Tem muita preocupação em não perder esse benefício, que lhe é de direito, e às vezes responde até com certa benevolência. Mas a minha preocupação não é só essa. A minha preocupação é que, consecutivamente, nos últimos 3 meses, nós tivemos quedas abruptas de arrecadação, em função exatamente daquilo que eu disse lá atrás. Imposto alto, e foi a cartilha desse momento do governo. Juro alto, que foi a cartilha do Banco Central, que inclusive está reduzindo aos poucos, mas ainda continua muito alto. E inflação, essa receita, ela não ajuda a economia em nada, ela só ajuda na construção do fracasso. E é exatamente para superar essa situação que eu acho que a gente tem que fazer um questionamento sobre isso. Eu acho que, por exemplo, quando você fala da reforma tributária, se eu fosse o governo, apostaria todas as minhas fichas na agilização da reforma tributária. Inclusive na diminuição do prazo de transição do atual modelo tributário para o futuro. Por quê? Porque ela estimula a produção. Por quê? Porque ela leva para o destino o arrecadado tributário do país. Todos os municípios do estado do Ceará vão ter ganhos com a reforma tributária. Só tem 2 que perdem, de 184. Os outros 182 aumentam as suas transferências, a sua participação. São Gonçalo do Amarante e o outro, se eu não me engano, é Maracanaú. Porque o São Gonçalo hoje é um município rico. Porque são municípios ricos. Mas, na média, todos os outros ganham acima de 4%. Tem desses que chegam a ganhar até mais de 6% no bolo, né, da participação no orçamento da transferência para o destino final. E dentro desse contexto, você também, com a reforma tributária, você amplia a base de arrecadação, que é coisa que o governo não entendeu. Em vez de estar taxando alto poucos, ele pode taxar menos muitos, como fez inclusive agora incorporando as BETs. E outra coisa importante também para o Brasil, Edson, é que com o IVA, o imposto unificado, único no Brasil inteiro, vai diminuir muito a sonegação, que é o jogo de nota de estado para estado. Hoje só no combustível, e esse dado não é meu, é do Instituto Combustível Legal, só no combustível, gasolina, álcool, diesel, o Brasil tem uma sonegação fiscal da ordem de 60 bilhões por ano. Esse dinheiro volta para o governo porque o jogo de nota se acaba. Então, o que a gente precisa é exatamente buscar diminuir a evasão, como fizemos agora nos jogos eletrônicos, tem ainda muita coisa para ser feita, e diminuir a sonegação. E ampliando a base, você tem condições de ter uma carga menor, porque o Brasil está cansado de dizer que tem a maior carga tributária do mundo. E está aí os empresários, inclusive, reclamando que estão perdendo competitividade dia após dia, fábrica fechando, né? Por quê? Porque com a carga tributária que nós temos, transferida para quem produz, para quem gera emprego, para quem paga imposto, aí dá no que dá, a arrecadação cai. Meu deputado, saindo da área do orçamento e entrando no campo da política,
vou lhe fazer uma só pergunta, duas. A Câmara aprovou às pressas, rapidíssimo, uma mini reforma eleitoral. O Senado disse que ele não tem pressa. Já temos registro de outros momentos em que o Senado vota uma coisa com uma certa urgência e a Câmara guarda lá. O que é que há nisso aí? São duas perguntas. A mini-reforma vai trazer algum benefício para o momento político nacional? E por que essa divergência de projetos nascidos na Câmara ou nascidos no Senado ter esse embate? Eu acho que a reforma política, mini-reforma, como foi dita, ela foi muito mais construída no aperfeiçoamento da legislação que está aí. E aqui no Senado nós vivemos um caso real, né? Os 4 deputados do partido do PL foram cassados por um erro que eles não cometeram. Se tem alguém culpado é a direção partidária, porque quem faz chapa para disputar a eleição é a direção partidária. E a gente sabe que essa obrigação das candidaturas femininas, muitas vezes é difícil você encontrar mulheres dispostas a enfrentar o embate eleitoral, a disputar, a se expor, porque é uma disputa muito grande. Então, quando você, em vez de obrigar a ter 30% de candidatura de mulher e financiar esses 30%, e você passa a ter que, no mínimo, as casas legislativas tenham 15% de mulheres, você já dá uma garantia que vai ter o espaço ali, no mínimo, para as mulheres, pode ser até toda, pode ser metade, dependendo da evolução da eleição dos votos que elas tiverem, mas ao mesmo tempo você diminui a incidência de uma criminalização a candidatos que não a provocaram. Você está criminalizando políticos, vereadores, deputados que foram eleitos, que não formaram a chapa e que foram condenados. Aí o caso aqui do Ceará. Que culpa tem os deputados na formação da chapa e estão sendo criminalizados? Eles nem conheciam sequer, alguns deles, as candidatas que lá estavam como laranja ou que foram ditas como laranja, né? Eu não tenho profundidade no mérito para chegar a esse ponto. Então, a mini-reforma tributária, por um lado, ela precisa tirar, né, melhorar, inclusive, a transparência do processo. Por outro lado, tem questionamentos, inclusive uma questão da anistia de dívidas passadas, que eu acho que não cabe nessa matéria agora eleitoral. Essa matéria eleitoral tem que ser focada para, inclusive, criar um ambiente na eleição do ano que vem de maior tranquilidade, inclusive do ponto de vista jurídico, aperfeiçoando e diminuindo os erros do passado. Segundo, a disputa Câmara-Senado não é de hoje, né? São dois poderes que estão dentro do Congresso Nacional, poder, né? Que no somatório fazem o poder do Parlamento Federal. Eu já vivi outros momentos, eu me lembro muito bem no governo Temer, teve um momento que tinha uma disputa ali, Câmara-Senado, era Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e era Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Michel chamou os dois, como presidente da República, que estava no exercício, e disse: nós temos que fazer um acordo aqui, nós temos que conversar. Não pode ter essa competição entre duas casas legislativas. Uma é casa revisora da outra e tem que andar conjunto, porque o Congresso Nacional é um poder. Então eu acho que cabe uma harmonização, né? É lógico que tem evoluções que precisam ser discutidas. Por exemplo, o rito das medidas provisórias foram aperfeiçoados durante a pandemia, então você tem mais celeridade quando você vota um projeto de lei em regime de urgência do que uma medida provisória. Então você precisa, e o poder do Senado fica muito maior no processo que está normatizado hoje, precisa do entendimento para fazer uma reforma do processo legislativo em si, né? E tem matérias que muitas vezes, por vaidades, né, um segura e outro incentiva, estimula, né? Nós na Câmara temos tido mais agilidade na pauta da votação. Tanto é que a reforma tributária, que é um tabu, né, a questão da cabotagem, a questão das energias renováveis, que eu liderei muito processo com relação a isso, né, nós votamos e avançamos muito. Inclusive, nós agora em outubro vamos fazer uma outra semana verde, em que a pauta vai ser a energia renovável, que vai ajudar muito o Ceará, que é a regulamentação do hidrogênio verde, a regulamentação das eólicas offshore, que são as eólicas no mar, e o crédito de carbono, que vai ser o financiamento para aquelas indústrias, para aquelas empresas que estão trabalhando a descarbonização, estão contribuindo para diminuir a emissão de carbono, de crescimento do aquecimento global, das mudanças climáticas que o mundo está vivendo e está enfrentando hoje. Então eu acho que são matérias que a Câmara vai votar e que tem um apelo muito forte, não só na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro.
Então eu acho que essas pautas a gente tem que conseguir dar velocidade. E nas outras que são mais divergentes, aí eu acho que cabe, inclusive, né, o presidente da República chamar os dois presidentes da Câmara e do Senado e harmonizar no diálogo, né, uma construção mais eficiente. Deputado, pelo sentir de observadores da política, e eu faço questão de me incluir nesse rol, não há mais tempo de se aprovar uma mini-reforma, porque ela tem, para ter vigência em 2024, ela teria que ser concluída todo o seu processo de votação, de sanção, publicação, até o dia 6 de outubro próximo, daqui a praticamente 2 semanas e meia, né? Essa mini-reforma, no meu sentir, está fora. Aí o senhor fez referências aí à PEC, que nós chamamos de PEC da anistia, que tem a liberação aí dos partidos que estão condenados a devolver recursos do Fundo de Participação por decisões do Tribunal Superior Eleitoral, e tem essa matéria da lei de cotas, anistia os partidos e estabelece uma nova ordem nesta lei das cotas, estabelecendo não a obrigatoriedade de 30% de candidatas mulheres, mas garantindo 15% de vagas para as mulheres na Câmara dos Deputados. Como seria isso? De repente nós iríamos ter a eleição de uma mulher que teve 1.200 votos e o último deputado eleito, que teve a menor votação, teve 80 mil votos no seu estado. Como compatibilizar isso? Sem sombra de dúvida, vai ter que ter uma desconformidade eleitoral, mas tem uma conformidade jurídica, legal. Você vai criar uma lei que vai ter um espaço mínimo dos 15%. E isso garante a participação feminina dentro das casas legislativas. Câmara de Vereadores, deputados, assembleias, tudo vai ter uma participação cristalina, ali determinada, peremptória, no mínimo 15%, pode até ser mais. Se também uma mulher tiver uma votação surpreendente, ela também vai trazer consigo, né, outras mulheres. Não vai ser uma chapa independente. Que for eleita dentro do coeficiente, fica no coeficiente. E se passa complementar os 15%, se necessário for, nas sobras, aí pode ser eleito na sobra, complementando os 15% ou até atingindo um grau maior, caso tenha uma votação excedente. Com relação à questão judicial das multas, aí cada processo é um processo, né? Então, eu acho que não é fazer um liberou geral, é fazer dentro da conformidade. E na mini-reforma, o Senado pode priorizar o que deve ser votado ou não. Deputado, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Sucesso na sua empreitada. Obrigado.